Nós tivemos muitas atividades, alguns projetos de missão, algumas viagens e acabamos não participando aqui dos nossos cultos de domingo. Mas agora voltamos com tudo e a ideia é que nós possamos dedicar aí os domingos para juntos estudarmos a palavra de Deus. Eu quero só agradecer aqui aos nossos amigos que nos assistem, agradecer os amigos também que estão aqui. Temos muitos amigos aqui, Deus seja louvado por isso. Eu quero fazer a referência ao Leonardo. Leonardo, cadê? Leonardo? Está lá. O Leonardo vem de Tumiritinga. Quase todo domingo, Leonardo e sua família estão aqui. Dá um oi aí, Leonardo. Quase todo domingo. São 40 quilômetros para vir, 40 quilômetros para voltar. Deus seja louvado por sua presença. Já te mandei uma mensagem aqui, já salvei o seu contato. Muito bom. Fiz a referência ao Leonardo, porque são muitos quilômetros que ele roda todo domingo para estar aqui conosco. Tá bom? Que Deus o abençoe. Hoje nós vamos começar uma série de estudos voltado para o estudo dos Salmos. Os nossos amigos não têm acompanhado, mas nós aqui da Igreja Adventista temos uma escola que chamamos de Escola Sabatina, que acontece aos sábados pela manhã. Então, de 9 até as 10h10, nós temos aqui um estudo que nós chamamos de Escola Sabatina. E a cada 3 meses, como igreja, nós dedicamos um tempo, momento, para estudarmos um assunto específico da Bíblia. E no mês agora de janeiro, fevereiro e março, nós como igreja estamos estudando o livro dos Salmos. E eu fiquei pensando, né, será que vai ser um pouco redundante aos sábados e aos domingos trabalharmos a mesma temática? E eu, na minha decisão e em oração, eu entendi que não, a Bíblia é inesgotável. A Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento, de lições. E eu decidi que nós, pelo menos durante alguns domingos, nós estaremos trabalhando o livro dos Salmos. Eu não sei se você sabe, mas o livro dos Salmos, ele tem 3 funções. Ou melhor, ele tem 3 características, e são elas: 3 propósitos, são educativos, eles são poemas, e eles provêm de Deus. Os Salmos têm o propósito de nos instruir acerca de Deus, e da vida, e da natureza do ser humano. E sempre que você lê o Salmo, você precisa aprender lições para a sua vida, você precisa aprender lições de Deus, você precisa aprender qual é a vontade de Deus para a tua vida. Apesar de nós chamarmos todos os 150 capítulos que compõem esse livro não é apenas um livro, porque o livro dos Salmos ele é dividido em pelo menos 5 livros. São 5 livros dentro desses 150 capítulos. O primeiro livro, ele começa no capítulo 1. O Salmo 1, ele é o início do primeiro livro dos Salmos. O segundo livro começa no Salmo 42. O terceiro livro no Salmo 73. O quarto livro no Salmo 90. E, por fim, o quinto e último livro no Salmo 107. São 5 livros, são 5 partes, e cada coleção, cada livro, ele tem uma introdução e ele tem um encerramento. E cada conclusão, cada salmo termina com um tipo especial de doxologia que marca o encerramento deste livro. Uma outra curiosidade que você talvez precisa saber é que esses 5 livros, eles são um paralelo dos 5 livros escritos por Moisés, que nós chamamos de Pentateuco, os livros da lei, de Torá. Então,
o salmista ou os salmistas que prepararam esses 5 livros, eles tinham a intenção de criar um paralelo com a lei, a Torá, os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Então, uma grande ênfase dos Salmos é a lei do Senhor. Uma grande ênfase dos Salmos é a Torá, a instrução do Senhor. E esse é o propósito. E uma outra curiosidade, o Salmo é o livro mais citado no Novo Testamento. Na verdade, a igreja cristã primitiva, a base bíblica que ela usava nos seus cultos, os hinos que ela usava, os momentos de oração que ela usava, eram os salmos. Em outras palavras, a igreja primitiva cristã, ela passou por lutas, ela passou por problemas, ela passou por tribulação. Em outras palavras, os salmos foram utilizados para fortalecer a fé, para fortalecer a esperança, para fundamentar a vida desses cristãos. E para nós, nos nossos dias, os salmos servem para a mesma coisa, para fundamentar a nossa fé, para fortalecer a nossa esperança e para embasar a nossa vida em Cristo Jesus. Hoje nós vamos começar com o Salmo 1. Você pode abrir aí a sua Bíblia, o primeiro salmo, aí desses 5 livros, o Salmo 1. Quando você abre, eu quero já ir adiantando para você, o Salmo 1, como eu disse, é a introdução, é o princípio. Juntamente com o capítulo 2, ele constitui a introdução de todo o livro dos Salmos. E é curioso que tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2, quando a gente vai para o original, não tem uma referência ao autor. Quem escreveu, no original não tem inclusive nem título para esses 2 salmos, mas eles são o princípio. Mas um título que nós poderíamos dar aqui ao Salmo 1, apesar de que algumas Bíblias aparecem, os justos e os ímpios, mas o título é O Caminho do Justo, o Caminho do Ímpio, ou Os 2 Caminhos. Vamos ler aí, Salmo 1, a partir do verso 1. A minha Bíblia diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que devido ao tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O salmista aqui, ele vai trabalhando com contrastes. Como eu disse na minha introdução, aqui, o salmista vai falando sobre a vida do justo, a vida do ímpio. O salmista aqui vai trabalhando sobre o caminho do justo e o caminho do ímpio. Quando eu começo a ler esse texto, algumas perguntas surgem na minha mente. A primeira, por que o salmista ele não é direto? Por que ele não disse, por exemplo, não seja perverso, não peque e não zombe? Por que ele faz aqui ele traz uma ideia, bem-aventurado aquele que não anda, aquele que não se detém, aquele que não se assenta? É uma pergunta que eu faço quando eu começo a ler o Salmo, mas ele tem a sua intenção, e a intenção é chamar a minha e a sua atenção para o bem-aventurado. Chamar a minha atenção e a sua atenção para o justo. E ele usa uma palavra que o próprio Cristo usou nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, a palavra bem-aventurado. A palavra bem-aventurado é muito mais do que bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa feliz. Só que a felicidade que
que está por trás dessa palavra não é uma felicidade passageira. A felicidade que está por trás dessa palavra não é uma felicidade que depende das circunstâncias. Se está tudo bem, eu estou feliz. Se está tudo mal, eu não estou feliz. A felicidade por trás dessa palavra é a mesma utilizada por Cristo no Sermão do Monte. É uma felicidade que transcende as circunstâncias. É uma felicidade que transcende os problemas. É uma felicidade que transcende as complexidades da vida. Por isso eu já diria para você, é esta felicidade que Cristo quer te dar. Uma felicidade que vai transcender as dificuldades da sua vida. A felicidade que vai transcender as circunstâncias da tua vida. Eu sei que aqui existem pessoas que estão enfrentando circunstâncias difíceis. Eu tenho conversado com alguns de vocês, eu tenho visitado, desde problemas de saúde, problemas de família, problemas emocionais, problemas espirituais. Deus quer nos dar uma felicidade plena, uma felicidade completa. Deus quer nos dar uma felicidade que transcenda a alegria humana. É dessa felicidade que o salmista vai dizendo, olha, bem-aventurado é aquele que anda no caminho da justiça. Feliz é aquele que escolhe o caminho de Deus. Feliz é aquele que anda nos caminhos do Senhor. É desta felicidade que o salmista vai nos falando, e é por isso que ele trabalha aqui por meio dos contrastes. É por isso que ele vai trabalhando através dessas circunstâncias. E ele deixa muito claro, e ele está dizendo para nós que o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, é bem-aventurado. Por quê? Porque é o caminho de Deus que satisfaz. É o caminho de Deus que completa. É o caminho de Deus que traz sentido à vida. Por isso o salmista diz, é feliz aquele que anda. Por isso, meu querido amigo, meu querido irmão, você quer ter uma vida completa? Você quer ter uma vida feliz? Você precisa não andar nos caminhos que não são os caminhos do Senhor. Uma curiosidade, o salmista aqui ele vai dizendo, bem-aventurado o homem que não anda, o homem que não se detém e o homem que não se assenta. É curioso quando você vai olhar os verbos andar, deter e se assentar, você vai perceber que dá uma ideia de progressividade. Você dá uma ideia de que saindo de um lado e indo para outro. Em outras palavras, o salmista também nos diz que a vida de pecado, ela não é simplesmente uma vida ilusória. A vida de pecado não é simplesmente uma vida que não nos satisfaz. A vida de pecado é uma vida progressiva. Você não entra na vida de pecado de uma hora para outra. Você não entra na vida de pecado do nada. Você não entra na vida de pecado da noite para o dia. É uma vida progressiva. E é curioso que também é uma vida inclusiva. Sai dos pensamentos e vai para os planos. Sai dos pensamentos, planos e vai para as ações. É isso que o salmista vai nos dizendo. O pecado começa muitas vezes com um olhar. O pecado muitas vezes começa com uma simples intenção. E ele vai nos comprometendo. Ele vai aprofundando. E ele vai nos afastando da verdadeira felicidade que é Deus. O salmista vai nos dizendo, amigos, o pecado nos cega, nos compromete e nunca vai nos deixar completos. Mas tem um ponto que o Salmo também nos ensina e ele nos leva, olha, ninguém vai para o caminho do pecado do nada. Ninguém vai para o caminho do pecado por acidente. Ninguém vai para a vida de pecado, ninguém peca. E aqui eu não estou falando da natureza pecaminosa. Nós estamos falando aqui da ação do pecado, porque a natureza pecaminosa todos nós temos. E só vamos ser transformados quando Jesus voltar. Nós estamos falando de ações.
O salmista vai nos dizendo: ei, ninguém entra. É um processo que começa com um desejo, é despertado com o desejo, e vem as intenções, e vem os planos, e vem as ações. Por isso ele diz lá no início: bem-aventurado é o homem que não vive em pecado. Bem-aventurado é o homem que não se ilude com o pecado. Bem-aventurado é o homem que não busca segurança nas coisas do mundo, porque não há segurança nas coisas do mundo. E eu falo disso aqui constantemente. Os nossos irmãos já sabem, mas aqui hoje nós temos muitos amigos que nos visitam, e se você está nos visitando, é porque você já despertou interesse em entregar sua vida a Cristo. É Cristo a nossa única segurança. É Cristo o fundamento da nossa vida. É Cristo o que vai dar sentido, o que vai dar felicidade. É de Cristo que você precisa. Se você está passando por uma circunstância que está afetando o seu humor, a sua vida, a sua família, é Cristo que vai solucionar. Bem-aventurado aquele que busca viver nos caminhos do Senhor. Eu diria que Deus quer nos tornar bem-aventurados. Deus quer nos tornar felizes. Deus quer que nós andemos nos seus caminhos. Um segundo ponto que eu quero trabalhar no texto, versículo 2, capítulo 1, verso 2 diz assim: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O salmista no versículo 1 chama a nossa atenção para o pecador, para o zombador e para o escarnecedor. No versículo 2 ele chama a nossa atenção para o prazer daquele que medita na lei do Senhor. O bem-aventurado ele tem prazer. E é curioso que a vida do bem-aventurado, isso aqui abre a nossa visão. O prazer ou a vida do bem-aventurado não se baseia ao dever e à obediência, mas à meditação e ao prazer. O seu prazer está na lei do Senhor. Bem-aventurado aquele que ama a lei do Senhor. É por isso que o Salmo 119, verso 97, o salmista diz: quanto amo a tua lei, sobre ela reflito o dia inteiro. Josué capítulo 1, verso 8 diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. A lei, eu disse na minha introdução que a lei de Deus, que faz referência aos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, a lei de Deus, segundo o salmista, ela também é fundamento para a nossa felicidade. A lei de Deus é aquela que nos trará êxito. A lei de Deus é a vida do bem-aventurado, e o bem-aventurado, o feliz, aquele que escolhe seguir nos caminhos do Senhor, ele segue a lei de Deus. E eu preciso aqui abrir um parênteses para falar sobre a lei de Deus. Nós temos, ou muitos por aí têm um preconceito da lei. Nós não estamos no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. Na verdade, quem fala isso, com todo respeito, não compreende o que é a lei do Senhor. Eu usei uma palavra aqui, talvez um pouquinho estranha para vocês, Torá. A lei do Senhor, ela é a Torá. E quando a gente vai para o original, Torá é uma palavra hebraica, Torá significa orientação. A lei de Deus não dá a ideia da lei do nosso país, por exemplo, onde você descumpre, você é punido, você tem que pagar uma multa. A lei de Deus são orientações de Deus. E é curioso que as orientações de Deus, a lei de Deus, elas foram dadas em um contexto de liberdade. Elas não foram dadas em um contexto de escravidão.
Eu cito um exemplo de uma lei que nós falamos muito, a lei dos 10 mandamentos. Se você vai a Êxodo capítulo 20, você vai perceber que o início do livro de Êxodo capítulo 20 diz: olha, ei Israel, eu te livrei da escravidão do Egito. Não é isso que diz lá? O contexto é de libertação. Deus deu as suas orientações. Para quê? Israel, se você quer continuar livre, se você não quer voltar à escravidão do Egito, sigam as minhas orientações. Se você não quer voltar à terra do Egito e ser escravo, apanhar, sofrer, não coloque outros deuses diante de mim. Se você quer continuar livre, Israel, não voltar, não faça imagens de escultura. Se você não quer voltar, Israel, à escravidão, separe um dia para me adorar. E Deus deu o dia do sábado. A lei de Deus, amigos, não vem para punir. A lei de Deus não vem, inclusive, para sermos salvos. A lei de Deus vem por um Deus que nos ama, um Deus que quer nos manter livres, um Deus que quer nos manter salvos, pela graça, sim, mas um Deus que expressa a sua vontade com esse único desejo de nos mantermos livres. Por isso o salmista diz: ei, o bem-aventurado, aquele que escolhe os meus caminhos, ele tem prazer de meditar na lei do Senhor. Eu preciso fazer só um ponto aqui, para nós refletirmos ainda mais sobre a palavra prazer. Recentemente eu li um livro que foi best-seller no New York Times, e recentemente ele foi traduzido para o português, Nação Dopamina. É um livro escrito por uma psiquiatra ateia, mas que traz ideias que fundamentam a nossa vida, fundamentam verdades bíblicas, porque ela vai falar sobre o prazer e o sofrimento, e ela tem uma problemática, e a problemática dela é: por que o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar? E eu já responderia essa pergunta dela de cara. Porque os prazeres do mundo não vão o quê? Satisfazer. Os prazeres do mundo vão atrapalhar a nossa vida. E eu trouxe um texto apenas para que você só possa conhecer um pouquinho desse livro. E ela vai dizendo: porque transformamos o mundo de um lugar de escassez em um lugar de imensa abundância. Drogas, comida, notícias, jogos, compras, jogos de azar, mensagens de texto, de sexo, dos crescentes, a grande variedade e o imenso potencial de estímulos altamente compensatórios são atordoantes. E ela continua: o smartphone é a agulha hipodérmica dos tempos modernos, fornecendo incessantemente dopamina digital para uma geração plugada. Se você ainda não descobriu sua droga preferida, ela logo estará em um site perto de você. Prazer. Nós vivemos na geração do prazer. Nós vivemos, e é curioso que ela traz uma outra informação sobre uma grande descoberta do século passado, onde o cérebro processa prazer e sofrimento no mesmo lugar. Na geração do prazer, as pessoas saem do prazer para o sofrimento de forma imediata. Por quê? Porque os prazeres do mundo, eles nos trazem extremos. Os prazeres do mundo, eles não nos satisfazem. É por isso que o bem-aventurado, ele é feliz. Por quê? Porque o seu prazer está nas coisas certas. O seu prazer está nas coisas do Senhor. O seu prazer não está nas coisas ilusórias do mundo, mas sim no Senhor. É por isso que o bem-aventurado é feliz. É por isso que o bem-aventurado ele tem uma vida equilibrada. É por isso que o bem-aventurado tem, muitas vezes, a sua emoção. Falo muitas vezes, para que eu não possa cometer nenhum erro aqui de generalização. Muitas vezes tem, inclusive, a sua vida emocional equilibrada, porque o seu prazer está onde? Na lei de quem? Do Senhor. E como que a gente adquire prazer, pastor? É
indo ao encontro daquilo que vai nos dar o verdadeiro prazer. A gente sente prazer na Bíblia, na lei do Senhor, não é deixando a Bíblia, é lendo. Muitas vezes ler vai criar em nós cansaço no início. Mas se você começar a ler, se você começar a meditar, se você começar a se entregar, você vai ter prazer de verdade nas coisas do Senhor. Por isso, faça um compromisso de ler a Bíblia, faça um compromisso de meditar na palavra, faça um compromisso de seguir a lei do Senhor, de seguir as orientações do Senhor. E para concluir, eu quero só falar de algo mais. O Salmo fala do justo. O Salmo fala da justiça. Mas é curioso que a própria Bíblia fala que a justiça do homem não vale nada. O Salmo fala de justiça, mas a própria Bíblia fala que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Pastor, como que eu posso ser justo? Como que eu posso ser feliz? Como que eu posso escolher os caminhos do Senhor? Como que eu posso ter prazer na lei do Senhor se a minha vida não quer? Eu não consigo. Quando a Bíblia fala de justiça, quando a Bíblia fala de justo, ela não aponta para o ser humano, ela aponta para quem? Para Jesus. Aquele que se tornou justo por cada um de nós. É em Cristo, é através de Cristo que nós podemos ser justos. É através de Cristo que nós podemos ter felicidade plena e completa. É através de Cristo que nós podemos ter prazer na lei do Senhor. Por isso eu quero terminar de forma simples. Hoje foi apenas um estudo introdutório, mas eu quero terminar aqui convidando você a olhar para Cristo, convidando você a viver para Cristo, convidando você a olhar para a cruz, porque Cristo vai sanar todos os seus problemas. Eu falei sobre o bem-aventurado, eu falei sobre o contraste da vida do justo, do ímpio, eu falei que o mundo ele é ilusório. E talvez aqui você está vivendo numa ilusão completa. E alguns muitas vezes falam, pastor, a minha felicidade está na faculdade. Você forma, não fica feliz. É porque eu ganho pouco ainda, você não fica feliz. E não vai ficar, porque é Cristo que vai te dar a felicidade completa. É em Cristo que você vai alcançar a verdadeira justiça. É em Cristo que você vai ser amparado. É em Cristo que você vai alcançar vida eterna. Por isso eu gostaria que você saísse daqui com um desejo no teu coração. Eu gostaria que você saísse daqui com uma decisão. E a decisão é dizer para o Senhor apenas o seguinte: Senhor, eu quero ser feliz. Senhor, eu quero ser bem-aventurado. Senhor, eu quero entregar minha vida em tuas mãos. Diga para o Senhor, diga, eu quero. É simples, é uma oração direta, mas é aquilo que o Senhor quer te dar. Eu quero. Diga para o Senhor, Senhor, eu não tenho prazer nas tuas coisas. Senhor, eu estou aqui na tua casa, mas o meu prazer está no celular. Eu estou aqui na tua casa, mas o meu prazer está nas festas. Meu Senhor, eu estou aqui na tua casa, mas o meu prazer está numa droga. Senhor, eu estou na tua casa, mas o meu prazer está em outras coisas que não é no Senhor. Diga para o Senhor essa noite: Senhor, eu quero ser feliz, eu quero ser bem-aventurado. E diga para o Senhor uma segunda coisa: Senhor, eu quero ter prazer nas coisas tuas. Eu quero ter prazer no teu caminho. Eu quero ter prazer em meditar na tua palavra. E diga para o Senhor: Senhor, eu quero andar nos teus caminhos. E eu tenho certeza que Deus vai alcançar a sua vida. Deus vai preencher a sua vida. E Cristo vai estar em você. Cristo vai estar com você. Cristo vai estar ao teu lado nas lutas, nas batalhas,
te trazendo as vitórias, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Quero lembrá-los que o Clube de Desbravadores está ali fora, realizando ali algumas vendas de alguns alimentos. Se você puder contribuir, contribua, que vai ser muito bem utilizados os recursos que estão sendo arrecadados. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque aqui estamos na Tua casa. Ó Senhor, hoje nós mais uma vez abrimos a Tua palavra e lemos o Salmo. E quando lemos, Senhor, nós aprendemos coisas simples, mas coisas que precisam ser vividas em nós. Senhor Deus, a nossa vida de pecado muitas vezes busca satisfação e muitas vezes crê que é o mundo, que as coisas do mundo, o dinheiro, o sucesso, a fama, a comida, os amigos, que vão satisfazer a nossa vida. Mas não há satisfação que não seja em Ti. Não há prazer que não seja no estudo da Tua palavra. Por isso, Senhor, nesta noite nós aqui estamos, com os nossos pecados, com as nossas debilidades, com as nossas carências, para dizer que nós queremos ser felizes em Ti. Nós queremos ser bem-aventurados. Por isso, Senhor, que a Tua graça nos alcance e que a Tua graça nos dê força para que isso seja real em nossa vida. Nós também oramos, Senhor, porque nós queremos ter prazer nas coisas de Deus. Porque quando temos prazer nas coisas de Deus, nós temos um equilíbrio na nossa vida. Os prazeres do mundo nos levam a extremos, do prazer ao sofrimento, de forma muitas vezes imediata. Por isso, Senhor, nos ajude a termos prazer nas Tuas coisas. E que dia após dia nós possamos ir à Tua palavra e possamos ir cada vez mais nos aprofundando. E esse prazer possa ir se expandindo em nossa vida. Ó Deus, nos abençoe. Que Cristo possa ser a nossa referência. Que Cristo possa ser a nossa justiça. Que Cristo possa estar do nosso lado. Abençoe a nossa semana. Abençoe o alimento que os desbravadores estão vendendo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Uma boa noite. Até o próximo domingo, se Deus quiser.